E a palavra de hoje, dentro do mês da esperança, nós vamos falar sobre a esperança de Nicodemos e Arimateia. Que coisa interessante, né? Eu penso assim, gosto de homens improváveis, gosto de homens que aparecem na Bíblia e que por algum motivo a gente vê eles uma ou duas vezes na Bíblia, daqui a pouco essas pessoas somem. E Nicodemos e Arimateia foram dois desses homens. Nós vamos falar um pouco sobre eles no dia de hoje, amém? Vocês estão aqui? Se não estivessem, estariam aonde, né? Eu queria que vocês orassem por mim para que nós pudéssemos começar essa palavra, que o Senhor use a minha vida e que eu possa trazer de uma forma sucinta e delicada para vocês aquilo que Deus colocou no meu coração, amém? Então estenda as suas mãos, orem por mim. Pode orar do seu jeito, orem em voz alta, por favor. Amém, irmãos, glória a Deus. É diferente quando a gente faz assim, né? Mas é isso, vocês participam, vocês oram comigo, amém? Glória a Jesus. Quem esteve aqui na quarta-feira, quando nós falamos sobre o temor de Deus? Amém, glória a Deus. Depois daquele dia, gente, alguma coisa mexeu no meu coração. Se cortou para vocês, cortou para mim. Temor de Deus. Se vocês depois puderem, conversem com o nosso mestre Felipe, que hoje está com um tênis muito bonito. Parabéns pelo seu tênis, muito lindo. Peçam para ele a aula. Quarta-feira tem sido um curso muito interessante, a gente tem falado coisas profundas, gente. Tem sido maravilhoso. Se você ainda tem vontade, quer o material, pede para o Felipe, ele libera o material para vocês. Nós falamos sobre o temor de Deus, foi uma bênção. E esta palavra, ela faz parte, ela é um pedacinho daquilo que a gente falou sobre o temor de Deus. Ela faz parte, não deu para encaixar na matéria, mas estamos aqui falando sobre ela, tá bom? Vamos lá, próximo slide. Qual o texto que a gente vai usar hoje? Nós vamos falar sobre 3 textos hoje, vamos tentar ser bem sucintos, porque eu queria aprofundar-me com vocês sobre a pessoa de José de Arimateia e também de Nicodemos e como que eles falam de esperança, como esses dois homens representam a esperança. Nós vamos falar sobre Coríntios 13, nós vamos falar sobre João 19, 38, 42 e nós vamos fechar, se Deus assim permitir, dentro do nosso tempo, em Romanos 5, do versículo 1 ao versículo 5. Tudo bem? Eu dividi essa palavra em 3 pontos. Primeiro ponto, nós vamos falar sobre a tríade, a fé e a esperança e o amor. A fé e a esperança e o amor é o que está em 1 Coríntios 13. Depois, eu vou entrar... Nossa, gente, eu estou meio adolescente aqui agora, hein? Depois, nós vamos falar quem eram Nicodemos e José de Arimateia. Eu fui buscar, e eu vou revelar para vocês qual é a fonte de onde eu fui buscar a vida de José de Arimateia e Nicodemos. E nós vamos terminar com a esperança da dupla, ou o que eu estou chamando a esperança do Espírito. Amém? Então vamos lá. O primeiro texto é 1 Coríntios 13, nós vamos começar falando sobre entendendo essa tríade. Eu acho que o texto de 1 Coríntios 13, do versículo 9 ao 13, nós vamos trazer uma visão daquilo que você já sabe. E aí, só abrindo um parênteses, essa palavra, ela foi ministrada para nós no congresso pelo pastor Júnior. Ele trouxe uma revelação sobre a fé e a esperança e o amor que para mim fez muito sentido. E como este mês é o mês que nós estamos falando da esperança, e esse texto de 1 Coríntios 13 fala da esperança também, eu resolvi compartilhar com vocês algo que nós recebemos do pastor Júnior. A maneira como ele fala sobre a fé, a esperança e o amor, isso para mim fez todo sentido. E me deu um gancho muito interessante para eu falar sobre a esperança que nós vamos ver através de José de Arimateia e Nicodemos. Vamos ler então 1 Coríntios 13, versículo 9 a 13, assim, diz assim: porque em parte nós conhecemos, e em parte nós profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando eu me tornei homem, eu deixei para trás as coisas de menino. Vemos agora como um reflexo obscuro, como um espelho, mas logo nós veremos face a face. Agora, eu conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora estas 3, a fé, a esperança, com C cedilha sem o C, e o amor. E o maior deles, porém, é o amor. Nós não estamos no mês do amor, nós estamos no mês da esperança. E quando Coríntios, ele fala sobre aquilo que é imperfeito, que agora nós vemos por um espelho, ele fala de uma forma, como eu posso dizer, fazendo esse trocadilho com as palavras, ele está falando que quando nós
Estamos no processo de entender o que é a fé, o que é a esperança, o que é o amor, e valorar ou valorizar o amor como o mais importante dos três. Dentro desse processo, nós vamos ver as coisas de uma forma confusa. Eu acredito que todos vocês conseguem entender que o conceito de Deus é o amor. Que Deus é amor e quem ama permanece em Deus. Isso está escrito nas cartas de João. Se você é um novo convertido, ou se você é uma pessoa que já está há muito tempo convertido, mas não tem o costume de ler a Bíblia, eu lhe recomendo começar lendo a Bíblia por dois caminhos. Primeiro, pelos evangelhos, a começar pelo Evangelho de João. O Evangelho de João é uma delícia de ser lido. E depois, pelas cartas de João. 1 João, 2 João e 3 João, é uma leitura muito simples. E dentro dessas cartas, você vai conhecer a Jesus. E lá dentro está falando que Jesus, ele é a expressão do amor de Deus. Deus é amor e aquele que ama permanece em Deus. Neste processo de conhecer a fé, a esperança e o amor, nós estamos vendo como um espelho, nós não conhecemos face a face. Nós conheceremos o amor verdadeiro, nós conheceremos a presença de Deus verdadeiramente, e nos compararemos com Ele, quando nós formos revestidos de glória, quando Jesus voltar, quando você morrer e for para o céu, independente da sua crença pré-milenista ou pós-milenista, quando você estiver com Jesus, você vai conhecê-lo face a face. Mas nesse texto eu queria trazer uma visão um pouco diferente do que é ver de uma forma incompleta ou ver como se fosse por um espelho. Eu entendo que no processo em que nós estamos conhecendo a fé, a esperança e o amor, nós não podemos buscar perfeição naquilo que nós estamos vendo ou fazendo. Hoje eu conversava com uma pessoa, tive um tempo de comunhão gostoso com uma pessoa, e ela falava que o embate do coração dela é porque ela queria fazer mais por Deus, e ela se sentia às vezes mal por não ter conseguido pregar o evangelho por mais pessoas, ou as pessoas que passaram pela vida dela. E uma das coisas que eu trouxe para ele é o seguinte: mas quem disse que você não pregou? Pode ser que ele não pregou da forma perfeita com que você queria, mas você pregou. Às vezes você pregou sem palavras, às vezes você pregou com uma piada. Piada prega o evangelho também, gente. É incrível o que Deus pode fazer com uma falha de comunicação, ao ponto de uma pessoa, por exemplo, ir para um churrasco de social e calça e camisa social. Mas Deus usa essas coisas. Não usa? Não usa, Mateus? Usa. Amém. Né? Deus, ele pode se manifestar de qualquer jeito, porém nós buscamos uma forma perfeita de fazer. E essa forma perfeita de fazer, dentro desse processo de conhecer a fé, a esperança e o amor, você vai se sentir confuso. Você vai se sentir perdido porque você ainda não experimentou, não conheceu a fé, a esperança e principalmente o amor em toda a sua plenitude. E para poder ajudá-lo a entender sobre a fé, a esperança e o amor, e nós temos esse entendimento de aonde eu quero chegar, eu queria que mostrasse para você o que o pastor Júnior nos trouxe sobre os 3 R's. Então ele falou: olha, nós podemos encarar a fé, a esperança e o amor como se fossem 3 R's. E ele fala que o primeiro R é o R da fé, que é o R do receber. O que significa isso? É o que eu preciso ter para receber aquilo que eu não vejo. Então quando ele fala de fé, ele fala fé é o primeiro R, é o receber. Eu preciso de receber aquilo que eu não vejo. O segundo R, que é o R da esperança, é regozijar-se. Regozijar-se é a alegria, o regozijo que eu devo exercer sobre aquilo que eu vou receber. E o terceiro R, que seria o R do amor, que é o R do repartir, que é assim que eu recebo aquilo que eu não vejo, já me regozijo naquilo que eu estou recebendo, eu reparto, eu dou aquilo que eu recebi e naquilo que eu me regozijei com os outros. E eu acredito que todo homem que consegue praticar, eu estou tentando entender isso na minha vida, mas todo homem que consegue receber pela fé aquilo que ele não vê, ou seja, aquilo que ele já sabe, que como a gente cantou aqui, e nós falamos sobre, ao terceiro dia ele ressuscitou, o Redentor, seu amor me libertou de mim. Quando você entende que nas regiões celestiais você é filho de Deus e você tem posse de todas as bênçãos espirituais, pela fé você recebe. E antes mesmo de você ver aquilo que você crê sendo executado, ou acontecendo, ou o seu plantio estar frutificando, você já se regozija, porque você tem esperança. E a esperança, ela é sobre aquilo que você não vê. A fé, ela é exercida sobre aquilo que você crê e você sabe. Então, eu sei que Jesus morreu na cruz. E na cruz, ele me deu acesso ao trono de Deus. E porque eu tenho acesso ao trono de Deus, eu tenho posse de todas as bênçãos espirituais, da inteligência, da criatividade, da capacidade para produzir frutos que glorifiquem ao Pai.
Eu tenho fé para receber isso e a palavra de Deus me diz, e sob a palavra eu tenho a fé. A esperança que é o regozijar é a alegria que vem sabendo que, mesmo eu não vendo, vai acontecer. Então eu já tenho esse regozijo antes mesmo de ver o que vai acontecer. Está dando para compreender a minha linha de raciocínio? E o amor é você repartir aquilo no qual você já está se regozijando, porque você pela fé já recebeu. Muito legal, não é? Fez sentido para vocês? Receber, regozijar e repartir. A partir do momento em que nós começamos como igreja, nós começamos como filhos de Deus, a agir desta forma, receber aquilo que nós sabemos que nas regiões celestiais nós temos em Cristo, nos regozijarmos mesmo sem vendo acontecer, e repartir aquilo no qual nós já estamos nos regozijando, nós vamos começar a entender e ver face a face. Esse é um construir, por isso que nesse construir a gente vai vendo um pedacinho, nós vamos tendo uma revelação, nós vamos crescendo, nós vamos vendo imperfeito, mas se nós continuarmos nesse ciclo, buscando em Deus e pela fé recebendo, nos regozijando naquilo que nós sabemos que é nosso em Cristo Jesus, e por último, repartindo com amor, com regozijo, aquilo que nós recebemos, os nossos olhos vão se abrindo. Eu acredito que esse é o caminho que o cristão deve tomar durante a sua vida inteira. Por isso que em Coríntios ele diz que existem os três, mas o mais importante é porque o amor é aquilo que as pessoas veem. O amor é aquilo que você, como filho de Deus, faz ao outro. O mais importante, porque a partir do momento em que você reparte aquilo que você recebeu, você instiga as outras pessoas a também buscarem pela fé, se regozijarem e repartirem. O amor é mais importante porque o amor é o elo da perfeição. O amor é mais importante porque Deus é o amor. E só dá para ver Deus no nosso meio quando nós, pela fé, acessarmos o que está em Cristo, nos regozijarmos e repartirmos. Porque Jesus disse assim, eles vão saber que eu sou em vocês quando vocês se amarem. Por isso que o amor é mais importante. E não tem a ver com sentimentos, olha que interessante, tem a ver com repartir, tem a ver com você receber, se regozijar e repartir. Tudo bem? Vamos fazer uma declaração? Se vocês entenderam, então vamos declarar. Levante sua voz de leão aí, vou usar o leão sempre nas minhas pregações, gostei muito. Vamos lá, declara assim, pela fé, recebo o que não vejo, pela esperança, me alegro pelo que já recebi, e pelo amor, reparto. Legal? Vamos mais uma vez, para ficar fixo. De novo, pela fé, recebo o que não vejo, pela esperança, eu me alegro pelo que já recebi, e pelo amor, reparto. 3 coisas, a fé, a esperança e o amor, mas o mais importante é o amor. Fugindo do tema do mês, trazendo para vocês, será que você tem vivido esse ciclo? Será que você tem, dentro da sua vida devocional, dentro da sua vida com Deus, dentro da sua vida de culto familiar, buscado as coisas que já estão reservadas para você em Cristo Jesus? Será que como filho de Deus você tem vivido aquilo que a Bíblia diz? Porque você é aquilo que a Bíblia diz que você é. A gente não cantava essa música? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Isso é declaração de fé. Será que você tem se regozijado? E como Moisés disse aqui, muito bem, eu achei que Moisés podia terminar a pregação aqui, Moisés. Será que você tem se alegrado porque você já sabe que você recebeu? Será que a esperança tem brotado como esse regozijo? E por último, será que depois de tudo isso você tem vindo aqui e repartido isso com os seus irmãos, com a igreja que se reúne e com as pessoas que estão lá fora que não conhecem a Cristo? Eu lhes convido a fazerem isso, a pegarem esse ciclo e praticarem isso na vida de vocês. Começa dentro da sua casa. Você pode perceber que eu não estou falando isso da igreja, isso está dentro de casa. Isso é algo que você tem que fazer dentro da sua casa. A fé, fé vem pelo ouvir, mas você não precisa de ouvir só no domingo. Se você só ouve a palavra de Deus no domingo, eu vou lhe recomendar a só alimentar-se também no domingo e ficar de segunda a sábado sem comer. Porque se você faz isso com a palavra de Deus, faça isso também no físico para você entender se funciona. Não funciona. Aqui, na verdade, você precisa vir para receber, mas você precisa vir para praticar o amor, para repartir aquilo que você e a sua casa, pela fé, têm recebido e se regozijado. Nós somos uma família. Faz sentido? A pergunta é,
É fácil viver isso? E o maior problema é quando a esperança desaparece. Sabe por quê? Porque você lê, você declara, mas você tem uma dificuldade em se regozijar. E se nós estamos falando que a palavra esperança é o segundo R e ela fala de regozijo, o que a gente faz quando a esperança desaparece? Ou o que eu faço quando o meu ponto de esperança parece ser pouco motivador para me deixar alegre? E aí eu queria falar com vocês sobre a vida desses dois homens. José de Arimateia e Nicodemos. Vamos lá. Então, em primeiro lugar, quem era José de Arimateia? Esse texto eu peguei de um site católico que deu uma explicação tremenda sobre José de Arimateia e sobre Nicodemos. E ele fez uma exposição muito interessante que eu procurei em outras fontes e achei ali. Então, o que nós estamos usando é uma explicação do site católico. Deus abençoe os nossos irmãos católicos. Que o Senhor nos alcance e dê a nós revelação do Espírito Santo. Amém? Amém. Não vou fazer isso, não. Vamos lá, José de Arimateia. José era um ilustre membro do Sinédrio, um homem poderoso, muito conhecido, estimado em Jerusalém. Sua cidade natal provavelmente era Arimateia, por isso que era chamado José de Arimateia, tá? Identificado por alguns como atual Rantes. Eu não sei onde fica Rantes, mas eu coloquei a informação aqui. Segundo o costume dos judeus, um corpo devia ser enterrado na própria terra natal. Por isso, alguns estudiosos acharam estranho que ele tivesse um lugar para o sepultamento em Jerusalém. José, ele não era de Jerusalém, ele era de Arimateia, porém ele tinha um túmulo em Jerusalém. Que interessante, não é? Por que um homem que era de Arimateia resolveu comprar um túmulo em Jerusalém? Pode ser que você é uma pessoa, por exemplo, que mora em São José, mas você vai lá em Taubaté e compra uma casa lá em Taubaté, porque você vê um condomínio próspero, um condomínio falou, cara, eu vou comprar esse terreno, porque daqui a pouco esse condomínio vai bombar, eu vou construir uma casa aqui e vou usar isso aqui como uma das fontes minhas de renda. Pode ser que José de Arimateia teve essa ideia, falou, cara, eu vou comprar um túmulo aqui em Jerusalém. Cara, Jerusalém é um lugar próspero, quando alguém precisar, eu venho e ganho dinheiro em cima disso daqui. Pode ser, porque ele era um homem próspero, ele era um homem rico, ele era um homem de negócios. João, em seu evangelho, ressalta que um homem ilustre seguia Jesus com discrição por medo de ser criticado. Porém, ele não foi nada discreto ao pedir o corpo de o corpo de Cristo a Pilatos, utilizando todo o seu poder para obtê-lo. José sabia que isso era muito arriscado. A simpatia por uma pessoa condenada à morte poderia ser facilmente interpretada como cumplicidade e, portanto, ter o mesmo triste destino. Mas naquele momento José não teve medo de expressar abertamente a sua fé. Tanto que, além de oferecer o seu sepulcro para Jesus, ou seja, o sepulcro que ele comprou em Jerusalém, que ele não poderia usar, ele deu para Jesus, ele também comprou um linho para envolver os seus restos mortais. Depois da Páscoa, ele não foi mais mencionado nos evangelhos canônicos, mas segundo algumas lendas de origem oriental, ele teria partido para evangelizar toda a Europa e a Grã-Bretanha. Não conhecia a vida desse homem. A fonte que eu busquei é uma fonte fidedigna e histórica, ok? E foi publicada num site do Vaticano. Esse foi José de Arimateia. Nós vamos ler o texto de João e vocês vão entender. José de Arimateia, quando Jesus morre, ele vai lá e pede o corpo de Jesus. Ele fala, eu quero o corpo de Jesus. E Pôncio Pilatos, pela influência que esse homem tinha, deu a ele o corpo. Só que juntamente com José de Arimateia, esse homem influente, esse homem que tinha posses, que tinha capacidade, que tinha influência, um homem inteligente, eu creio, existia também, juntamente com ele, a Bíblia diz que Nicodemos estava com ele. E quem era Nicodemos? Nicodemos era fariseu, doutor da lei, príncipe dos judeus. Era uma figura presente apenas no Evangelho de João. Encontramos-lo pela primeira vez quando Jesus chegou a Jerusalém. Fascinado pela sua pessoa, Nicodemos, fascinado por Jesus, vai até Jesus à noite para não ser visto e interrogou sobre a natureza da sua missão. Jesus respondeu-lhe que para fazer parte do reino de Deus era preciso renascer, mas espiritualmente. Nicodemos é o homem que chega até Jesus e fala, mestre, o que eu preciso para ser salvo? Ele fala, você precisa nascer da água e do Espírito. Confundindo a cabeça de Nicodemos, que era um mestre da lei, que era um fariseu, ele fala, mas como eu posso nascer de novo, sendo eu adulto, eu posso voltar no ventre da minha mãe? Olha que cena terrível, né? É uma cena feia, se você for pensar. Aí Jesus falou, não, você precisa nascer da água e do Espírito. E desde aquele momento eu creio que Nicodemos nunca mais foi o mesmo homem. Nicodemos, ele acessa em Cristo uma verdade que estava separada para ser
manifesta antes de Jesus morrer. Mas Nicodemos, porque ele era um homem que olhou para Jesus e viu em Jesus uma esperança, um regozijo para a fé que ele estava por anos depositando e acreditando nas Escrituras, no Torá, ele vai até Jesus e fala, eu sei que você tem algo para me dar. E eu sei que em você eu vou encontrar vida. E aí Jesus fala assim, para você ter vida, você precisa de ter o Espírito Santo. Eu estou parafraseando o que está escrito em João, no capítulo 5. Nicodemos acessa em Jesus a revelação de que nós precisamos de ter o Espírito Santo. Antes mesmo de Jesus depois falar com aqueles que a gente considera os mais íntimos, que são os seus discípulos. Um pouco mais à frente, depois de muito mais tempo, eu não sei se são meses ou anos, mas aí Jesus senta com seus discípulos e fala, eu não vos deixarei sós, eu vou enviar para vocês o Espírito Santo, ele vai fazer com que vocês se lembrem de toda a minha palavra. Ele vai ser o advogado de vocês. Mas Nicodemos, porque ele olhou para Jesus e ele viu em Jesus a esperança baseada naquilo que ele pela fé já estava crendo, ele acessa em Jesus o segredo de como que eu vivo, e eu vivo através do Espírito. Olha que tremendo. Vamos seguir na explicação de Nicodemos. Nicodemos ficou tão impressionado a ponto de falar positivamente sobre Jesus no conselho quando foi capturado. Ele recordou aos fariseus que pela lei permitiu o acusado ser ouvido antes de ser julgado. Nicodemos foi quem intercedeu para falar assim, não, vamos julgar Jesus. Traz aqui para julgar. Isso de acordo com os históricos, né, os textos históricos. Enfim, no momento da sepultura, juntamente com José de Arimateia, encontramos ele ao lado de José de Arimateia. Foi atribuído a Nicodemos também um evangelho apócrifo, escrito em grego, que remonta ao século II, no qual a posição de Pôncio Pilato foi revista. Agora, um parênteses. Gente, eu tenho vontade de ler os evangelhos apócrifos. Leia. Mas faça o seguinte, leia a Bíblia primeiro. Depois você vai ler os apócrifos. Eu tenho certeza que eu já li alguns evangelhos apócrifos, ou alguns textos apócrifos que estão dentro do conteúdo da Igreja Católica Apostólica Romana. Gente, são textos maravilhosos. Se você ler aqueles textos e praticar o que está ali, você encontra Jesus. Mas eu tenho curiosidade, você falou que dos apócrifos, tenha curiosidade, mas faz o favor, leia a Bíblia primeiro, faça o seu plano de leitura bíblico, termine de ler a Bíblia, depois com base, procure alguém que te ajude a ler. Cara, o que eu vou fazer? Então leia sabedorias, leia outros textos que você vai poder encontrar a Jesus. Curiosidade não é pecado, tudo bem? Pecado é não ler a Bíblia, mas curiosidade não é pecado. Leia a Bíblia, ok? Então diz que ele fez, ele escreveu um evangelho apócrifo no qual a posição de Pôncio Pilato foi revista. José de Arimateia e Nicodemos, dois homens que aparecem na Bíblia, aparecem no texto bíblico, e aparecem no texto bíblico em uma situação muito estranha, na morte de Jesus. Nicodemos, diferente de José de Arimateia, ele era um homem que tinha fé, esperança em Cristo Jesus. José de Arimateia não está declarado isso, mas pela posição de José de Arimateia, e pela forma como ele se posicionou frente a Pôncio Pilatos, ele cria que Jesus era o Cristo. Ele cria que Jesus era Yeshua HaMashiach, assim como Nicodemos. Mas, indo mais à frente, além deles serem homens comuns e homens ricos, acreditavam em Jesus, seu ministério, entendiam que Jesus era o Cristo, mas eles eram temerosos. Eles tinham medo. Eles tinham medo de expressar a fé e perder a posição que eles tinham. Eles tinham medo de expressar a sua fé durante o reinado, durante o tempo de ministério de Jesus dos seus 3 anos, e ali eles terem alguma perda financeira ou alguma vilipendiação familiar. Assim como eu e você. Assim como eu e você, quando temos que nos posicionar, nós temos algumas vezes medo. Mas esses homens, eles fizeram algo que eu achei muito interessante. Porque, se você for ver, imagina você, durante a sua vida inteira, pelo menos 3 anos da sua vida, você agrega perto de você pessoas que você delega a ele poder, essas pessoas no seu nome, elas fazem coisas maravilhosas, elas têm a sua procuração, elas assinam cheques, e elas são abençoadas por você, e o saldo bancário delas nunca acaba. Imagina você agregar essas pessoas ao lado de vocês, e na hora em que você é julgado, acusado, quando você procura, não existe uma dessas pessoas do seu lado. José de Arimateia e Nicodemos, eles não faziam nem parte dos 72 que Jesus enviou, nem mesmo dos 12, e nem mesmo dos 3. José de Arimateia e Nicodemos, eles não andaram com Jesus dentro do seu ministério, e em momento algum eles participaram em 100% de tudo aquilo que Jesus disse ou fez. Quando eu coloco no versículo, em Lucas 10, 1 e 2, para vocês entenderem,
Jesus ele pega 72 dos seus discípulos, que provavelmente ele tinha mais, ele envia essas pessoas, esses 72 em nome dele, fizeram milagres, maravilhas, expulsaram demônios. Depois a Bíblia diz que eles voltaram e falaram: Jesus, em seu nome, nós fizemos tudo isso. Olha que maravilha. Então eles estabeleceram ali uma ligação de, cara, eu vou ficar com esse cara é poderoso. Nicodemos e José de Arimateia não fizeram parte desses 72. Nem mesmo dos 12, quando Jesus, lá no episódio de The Chosen, quando ele chama Nicodemos para segui-lo, Nicodemos não quer. Ali fica bem romantizado, porque Jesus, quando ele está saindo com os 12, ele olha para trás esperando que Nicodemos venha. Mas, independente se foi assim ou não foi, Nicodemos não fez parte dos 12, ele não andou com Jesus ao lado, não participou das manifestações quem Jesus era. Eles não foram quem estiveram junto com Jesus quando Jesus foi glorificado. Ou seja, Pedro, Tiago e João viram a Jesus glorificado. Isso está ali no texto de Mateus 17, 1, 2. Eles conseguiram ver quem Jesus era em Deus. Quem Jesus era antes de habitar entre nós. Eles conseguiram ver a glória de Deus. Eles conseguiram ver o que o temor de Deus poderia fazer com eles. Mas José de Arimateia e Nicodemos não fizeram parte desses. E nem mesmo eles participaram da última ceia. Eles não estavam lá quando Jesus tomou o pão e falou: toma aqui, olha, faz uma aliança comigo. Eles não fizeram. Mas na hora em que deu ruim, não tinham 72, não tinham 12 e não tinham 3. Tinha José de Arimateia e Nicodemos. Para um pouco e pensa. O que isso quer dizer para nós? O que isso quer dizer para a sua vida? O pregador não precisa falar. Você já está conseguindo entender. Glória a Deus, porque nós somos pessoas extremamente inteligentes e que entendemos a palavra de Deus. O que isso quer dizer? Meu amado, isso quer dizer que independente do lugar aonde até hoje você andou em Cristo Jesus, independente se você tem andado em Cristo Jesus e você tem visto que você não consegue acessar alguma coisa, ou acessar um ponto de esperança, um ponto de base para que você fala: se isso acontecesse na minha vida, eu seguiria Jesus o resto da minha vida. Se ele abrisse essa porta, se ele curasse esse meu parente, se ele fizesse isso dentro da minha alma, pode ser que você não esteja nesse meio. Pode ser que você não seja um desses. Pode ser que você, assim como Nicodemos e como José de Arimateia, vocês saibam quem vocês são. Vocês saibam de tudo aquilo que dentro do coração de vocês têm capacidade para fazer. Mas que estão sendo chamados nesses últimos dias a cuidarem do corpo morto de Jesus. Eu vou dar um tempo para vocês pensarem no que eu falei. Bruno, o que é cuidar do corpo morto de Jesus? Alguém precisa de continuar acreditando quando os milagres acabam. Alguém precisa de continuar orando e buscando quando a gente não vê nada acontecer. Alguém precisa de olhar para uma igreja que muitas vezes ferida por pessoas, ferida por pastores, ferida por lideranças. Alguém precisa olhar para essa igreja e dobrar os seus joelhos e falar: Pai, eu amo esta igreja porque ela é tua. Alguém precisa de cuidar do corpo morto de Jesus. Bruno, você está dizendo que a igreja está morta? Eu estou dizendo que em situações em que a gente não vê as coisas, nós precisamos de continuar investindo. Precisamos de continuar gastando tempo. Nós precisamos de deixar com que a nossa esperança, o nosso regozijo, seja vinculado nas coisas que nós vemos. Nós precisamos de vincular a nossa esperança e o nosso regozijo naquilo que nós sabemos que vai acontecer, porque ao terceiro dia Ele ressuscitou. Faz sentido? Eles participaram do momento de vergonha e dor de Jesus. Eles viram e participaram do momento onde Jesus foi desamparado. Eles receberam a Jesus como um defunto. Eles receberam e cuidaram do corpo morto de Jesus. Vamos ler na íntegra o que está escrito em João 19, 38 a 42, para vocês entenderem um ato que esses homens fizeram e que para hoje, para nós, serve para que nós entendamos que nós precisamos de, tendo a fé em Cristo Jesus, gerar uma esperança independente do que nós estamos vendo. Olha o que esses homens fizeram. Vamos lá. João 19, 38 a 42. Depois
disso, José de Arimateia, que tinha sido discípulo secreto de Jesus, oh meu Deus, porque temia os líderes judeus, pediu autorização a Pilatos para tirar da cruz o corpo de Jesus. Quando Pilatos lhes deu permissão, José veio e levou o corpo. E estava com ele Nicodemos, o homem quem tinha ido conversar com Jesus à noite. Nicodemos trouxe cerca de 35 litros de óleo perfumado, feito com mirra e aloés. Seguindo o costume judaico de sepultamento, envolveram o corpo de Jesus em lençóis compridos de linho, junto com essas especiarias. O local da crucificação ficava próximo a um jardim onde havia um túmulo novo que nunca tinha sido usado. Hoje nós sabemos, é o túmulo que José de Arimateia comprou para fazer investimento, porque ele não poderia ser enterrado ali, porque ele era de Arimateia. E aí quando você pega tudo isso, você faz uma especulação financeira. Eu quero trazer alguns cálculos para você. A Bíblia diz ali que foram utilizados 35 litros de óleo perfumados. E aí eu fui buscar para saber, para você fazer um teste oftalmológico, assim como eu, e ler ali. Mas para você entender quanto que isso custou. Os 35 litros de óleos perfumados, dentro da fonte que eu busquei, com base em 1 denário ao dia citado por João, o valor estimado das especiarias é aproximado igual a 2 anos e meio até 4 anos de um salário de um trabalhador. E eu coloquei como base o nosso amado, bendito salário mínimo, que vai, em nome de Jesus, cada dia ficar melhor. Amém. Agora o povo começa, a gente fala de dinheiro, o povo começa a avivar. R$ 1.320 por mês. Ok? Então, baseado nisso, como se fossem 2 anos e meio até 4 anos de um salário de um trabalhador. O túmulo novo em Jerusalém, eu peguei eu não consegui achar o custo que era lá dentro da época, né, para a época onde eram feitos nas pedras, né, que deveriam ser muito maior, mas hoje, 2 cemitérios, um ao lado da Suprema Corte, outro ao lado do Hospital Shaare Zedek, estão superlotados e não aceitam mais enterros. O cemitério privado de Sanhedria, no centro da cidade, também está cheio e cobra até $20 mil por um túmulo. Vamos fazer uma continha. Se a gente pegar 2 anos e meio, eu somei aqui 2 anos e meio mais 4, dividi por 2, deu em média 3 anos e meio. Multipliquei por 12, que é o salário mensal, vezes 12 meses. Não considerei 13º, não considerei férias, não considerei 1/3, não considerei nada, tá? Só multipliquei. Deu um valor só de especiaria, só de óleo, só de mirra, de R$ 15.840. E eu peguei o túmulo, que é de $20 mil, e multipliquei pelo dólar que está abaixo, Deus abençoe a Shopee, e multipliquei por 4,84. Isso me dá R$ 96.800. Num total, gente, esses homens investiram por baixo R$ 112.640. Túmulo mais especiarias. Esse valor com certeza é maior. O túmulo era muito mais caro. E o salário não era de 1.320. Mas tem que trazer para a nossa realidade. São R$ 112.640. Você investiu isso num morto. Num morto que você seguiu, acreditou, ouviu ele falando que ele era o Messias, que ele restauraria Jerusalém, que ele restauraria Israel, mas morreu. E porque ele morreu, os 72, os 12, os 3, saíram e foram se esconder. Mas José de Arimateia e Nicodemos pegaram das suas finanças e falaram: eu vou investir no corpo morto de Jesus. Eu não sei se esses homens fizeram isso por honra, não sei se esses homens fizeram isso por dó, não sei se esses homens fizeram isso por amor. Mas o Deus a quem eu sirvo é um Deus que compreende todas as coisas. Não existe nenhum investimento que você faça no corpo morto de Jesus que não vá culminar em ressurreição. Não existe nada que você faça para uma igreja que está se reunida aqui. Não há nada que você faça mesmo sem ver as coisas acontecer. Não existe nenhuma posição de honra que você possa fazer a um pastor que muitas vezes não entende a sua situação. Não há nenhuma posição de honra ou de oração que você faz por algum líder que você não gosta, que não vai ressurgir ao 3º dia na sua vida. Porque a esperança é sobre aquilo que você não vê. A fé é sobre aquilo que você entende pela palavra e como filho você acessa. Estávamos conversando isso, né, meu irmão? É o meu irmão atrás, amor, mas você também está conversando, mas é o meu irmão atrás ali. De que a gente entende as coisas, o problema é a alma da gente compreender o que a gente pegou no céu. A fé, ela até compreende, o problema é a esperança, regozijar. Não existe nada que você venha a fazer, baseado na sua fé, independente do que o seu coração está sentindo.
E você pode estar passando por um momento assim, você pode estar passando por um vale de sombra de morte, dentro da sua casa, dentro do seu emprego, dentro do seu casamento, dentro das suas finanças. Você pode estar olhando e estar vendo que tudo isso parece para você morte. Mas eu te digo nessa noite, investe neste lugar onde você está vendo morte. Investe naquilo que a palavra de Deus diz que vai dar certo. Investe naquilo que a palavra de Deus diz que é vida. A palavra de Deus diz que mesmo se o toco estiver na terra, se ele estiver seco e caído, se ele estiver ali cortado, ao cheiro das águas ele vai brotar. A Bíblia diz que Jesus, ele é um sacerdote, que ele não rejeita o pavio que fumega, ele não rejeita a cana que está quebrada. Você sabe o que é um pavio que fumega? O pavio que fumega, quem vai em festas infantis, é aquele que depois de nós cantarmos o parabéns, não cantarmos ratimbum, mas é bênção, é bênção, é bênção, aquele de lá, quando você sopra aquele pavio, ele fica um pontinho vermelhinho. E aí sabe o que as crianças fazem? Porque delas é o reino dos céus, elas vêm e fazem assim, ó, para acendê-lo de novo. O pavio pode parecer que está apagado, o pavio pode parecer que ele não vai mais queimar, a cana que ela caiu, que ela quebrou, ela parece que não vai mais levantar. Jesus não é assim como eu, um homem justiceiro. Jesus, ele é um homem que aplica a justiça de Deus, mas ele olha para o pavio que está fumegando e fala, haverá vida. Se você hoje é um pavio que fumega, se você hoje é uma cana que está dobrada, eu quero te dizer que existe valor em você, existe valor na esperança que você precisa se regozijar, existe valor naquilo que você crê, você não creu em vão. Pode estar aparecendo morte, pode estar aparecendo que o corpo que acabou, que o corpo só desce da cruz, tira ele dali. Imagina, meus irmãos, esses dois homens manuseando a Jesus e fazendo toda a limpeza do corpo de Jesus e fazendo toda a preparação do corpo de Jesus. Imagina ali eles fazendo tudo aquilo e na cabeça deles pensando, mas ele disse que seria o Redentor de Israel, ele disse que libertaria o nosso povo. Eu não sei se eles pensaram isso, mas eu acredito que Deus, o Deus a quem eu sirvo, Ele usou estes homens para mostrar de que há esperança quando você crê. De que a esperança, mesmo havendo morte, ao terceiro dia haverá vida. Amém? Glória a Jesus. Então eu fiz a pergunta, quem de nós investiria 110 mil reais em um corpo morto? Em um casamento falido? Em um filho drogado? Em uma igreja problemática, e os outros três pontinhos que têm tirado o seu regozijo, têm tirado a sua esperança, quem investiria? Eu quero dizer que nessa noite o Senhor está levantando José de Arimateias e Nicodemos neste lugar. José está levantando dentro de você essa mesma visão profética que esses homens tiveram. Eu não posso afirmar, porque a Bíblia não me deixa fazer isso, de que esses homens profeticamente investiram, porque sabia que Jesus ia ressuscitar, mas nós conhecemos o final do capítulo, nós conhecemos o final da história. Ele ressuscitou, Ele está vivo. Ele vive em mim e em você. Se você não está sentindo isso hoje, porque você tem um casamento falido, um filho drogado, uma igreja problemática, N problemas na sua vida, eu quero declarar hoje profeticamente que hoje você investe neste lugar, porque o Senhor já ressuscitou. O Senhor diz que tem valor, independente da situação que está tirando a sua esperança. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. E eu quero terminar com um texto que está escrito, e não é João 19, eu errei aqui, mas é o texto que está escrito em Romanos 5. Vamos ler. O texto está correto, a referência que está errada. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, fé, nós somos justificados pela fé. Uma vez que pela fé nós fomos declarados justos, nós temos paz com Deus. Por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós, o que Ele fez por nós. Ele morreu, e não somente morreu, mas Ele também ressuscitou, porque nós temos fé, nós somos justos, nós temos paz para com Deus, porque nós temos fé, nós temos paz porque Jesus morreu na cruz. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça, que agora nós desfrutamos com segurança e alegria, pois temos esperança para participar da glória de Deus, mas também
Nós nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, porque sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança. A perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece nossa esperança, e essa esperança não nos decepcionará. Pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo, para encher o nosso coração com o seu amor. Eu queria chamar o pessoal do louvor, nós já estamos terminando. Mas eu queria que você entendesse que eu consigo vincular o que Nicodemos fez com Jesus, por causa desta palavra que diz que, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para encher os nossos corações com o seu amor, Nicodemos acessou em Jesus a revelação de que ele precisava do Espírito Santo. Aquele homem, ele poderia estar andando na terra em dúvida, em conflitos internos, mas quando ele vê Jesus morto, ele investe em uma situação que parecia derrota, ele investe numa situação que parecia morte e somente morte, mas eu acredito que pelo Espírito Santo, esse homem estava demonstrando para nós, de que se nós nos alegrarmos, se nós depositarmos a nossa fé na cruz de Cristo Jesus, você pode investir num casamento falido, você pode investir num filho morto, você pode investir num filho drogado, você pode investir em situações erradas, porque pela fé, você sabe que vai chegar o terceiro dia, Ele vai ressuscitar e as coisas vão acontecer. Eu não sei da sua vida, e eu prometi que hoje eu ia ser bem suave, e eu quero demonstrar amor pela vida de vocês. Eu quero manifestar amor pela vida de vocês. Aquilo que eu acessei pela fé, aquilo que eu entendi e me regozijei, agora eu quero repartir. Eu quero orar pela vida de vocês. Se você está com essa situação e fala, hoje eu me posiciono como José de Arimateia e Nicodemos, eu vou investir nessa situação. Eu vou me alegrar nessa situação. Eu vou me alegrar mesmo sabendo que não está do jeito que é para estar. Minha família não está do jeito que é para estar. Meu marido, minha esposa, meus filhos, minhas finanças, meu emprego não é para estar, mas eu vou acreditar e eu vou investir, porque eu sei que ao terceiro dia Ele manifestará a sua glória. Eu vou me alegrar, porque me alegrando nessa situação, eu vou poder demonstrar e repartir com o meu irmão o amor de Cristo. Eu quero viver essa experiência. Então eu queria que se você pudesse, você se colocasse de pé. E para que a gente não exponha ninguém, enquanto nós estivermos ministrando louvor, se você fala, olha, eu quero uma oração para que eu possa fazer isso, para que eu possa fazer como José de Arimateia e Nicodemos, investir em algo que eu sei que vai virar vida, mas meu coração hoje está desesperançoso, eu não consigo me regozijar. Então, enquanto estivermos ministrando, queria que você levantasse sua mão. Pastores, ministros, homens de Deus, mulheres de Deus, homens que amam esta casa e amam este corpo. Homens que investem neste corpo mesmo quando parece que está morto. Eles vão orar por você. Eles vão transferir para você algo para que você possa sair daqui. E a situação pode não mudar, mas vai mudar o teu coração. A esperança vai encher o teu coração. A esperança vai encher a tua vida. A esperança vai encher a tua vida porque nós conhecemos o final da história. No terceiro dia Ele ressuscitou. No terceiro dia Ele ressuscitou. Eu não sei quantos dias mais, mas no terceiro dia Ele vai ressuscitar. Eu não sei quanto tempo mais na sua vida, meu querido, mas se você continuar se alegrando, investindo nessa situação, nesse corpo morto, vai acontecer. E juntamente com os seus, você vai se regozijar e você vai ter capacidade de repartir e abençoar os outros. Vamos adorar. Enquanto adoramos, fique à vontade, levante suas mãos, peça oração. Nós estamos aqui para abençoá-los.